Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. E claro, hoje, quinta-feira, e hoje, quinta-feira, é dia de estarmos no Divã da Rede aqui com o nosso querido amigo, pastor e doutor Egnaldo Pinheiro, né? Que já está aqui conosco também, não é? Já está aqui conosco. Deixa eu só agora organizar aqui a minha câmera que estava, né? Assim, meio apatralhada, né? Então, agora sim, acho que agora vai dar certo, né? Minha câmera man aqui, né? Câmera totalmente importada, né? Então, aqui está. Então você vai entender quando você for assistir lá no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Já se inscreveu ou não? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, então corre lá e se inscreve, porque depois desse bate-papo aqui com meu amigo Dr. Ignaldo, esse bate-papo vai ao vivaço lá no canal, no nosso canal de TV lá no YouTube, viu? Isto mesmo. Então você não pode ficar de fora de jeito, maneira, qualidade, tá bom? Bom, são 10 horas e 9 minutinhos, então deixa eu começar com este homem de Deus que já está aqui junto com a gente, doutor Egnaldo. Bom dia, querido. Tudo em paz, tudo tranquilo, diretamente de Samambaia City, onde neste momento está também, com certeza, um solzão poderoso, não é isso? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, pastor Elber. Sim, um som poderoso, bonito demais. Um dia de bênçãos para todos nós aqui. E também para você aí também, né? Que deve estar um sol maravilhoso aí, né? Sim, tô vendo aqui, rapaz, tá legal, o sol aqui tá top, tá top mesmo, né? E a gente feliz, né? Porque, assim, nesse momento não tá nem. Eu acredito que não tá calor, tá aquele friozinho. Quem tá dentro de casa, dentro de um prédio, na sombra, né? Fica aquele friozinho, né? Mas pra galera que tá fora, né? Assim, no sol e tal, aí já tá um calorzinho. Eu acredito que deve estar aí hoje, nesse momento, acho que uns 23 graus. Eu nem olhei a temperatura ainda hoje, mas eu acredito que deve estar isso, mais ou menos isso, 22, 23 graus, não é isso? Mas por aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz, pastor Elber. E vamos mais um dia, né? Hoje, agora eu tenho que falar, acabou as férias, daqui a pouco retorno ao trabalho, então Ah, é, temos que né? cuidar do tempo, né? Eita, tá certo, acabou. Mas assim, você começou a trabalhar ontem, rapaz, e já tirou férias, né? Coisa boa, hein? E já tô É, pensando na outra. já tá pensando na outra já? Já. Como diz lá no meu Pará, gente, coisa é outra fina, né? Então, tá certo. Muito bom. Bom, e hoje, doutor Aguinaldo, nós vamos estar falando sobre o quê, então, já que você hoje, né, já que acabou as férias, você não vai ter tanto tempo para ficar aqui conosco, então, né? Então, vamos logo direto ao ponto. O que você vai falar hoje, meu irmão? Exato, trazendo aquele tema que a gente estava falando sobre a arte de recomeçar e hoje a arte de recomeçar quando tudo vai bem. Esse podcast nós Boa. apresentamos ele lá no dia 17 de março de 2022, numa outra circunstâncias que estávamos vivendo, né? E ele é o podcast 35, os nossos ouvintes, amigos aí podem entrar lá, ver, assistir e depois vir nesse daqui para poder olhar o bate-papo para esse tempo, como que vai se atualizando todas as coisas, pastor Elber. E assim a gente vai vivenciando esse novo momento, que aí é a pergunta, né, que a gente vai trazendo a cada momento sobre como a arte, como recomeçar, né, quando tudo vai bem, a arte de recomeçar, quando tudo está indo bem, tudo tranquilo, sem problema nenhum, aparentemente. E aí alguém vira e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar. E aí a gente vai trabalhar um pouco, talvez o nosso querido ouvinte nesta manhã está pensando sobre isso, ou já pensou e de repente desistiu, achou que estava querendo muito, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso nesse momento. E quem estiver nos ouvindo, fique à vontade, não precisa ser identificado não, né? Isso mesmo. Você pode entrar em contato com a gente aqui no 11 9 30 03 03 16 e mandar aí o teu alô, teu recado, né? Mandar aí a tua pergunta e a gente não vai estar identificando ninguém, não. Você pode participar aqui da nossa
do nosso programa, desse bate-papo com o doutor Aguinaldo, e você não vai, a gente não vai estar identificando ninguém, não, tá bom? Então, 11 9 3003 0316, esse é o WhatsApp da rede para você também mandar o teu alô, mandar o teu recado. Então, doutor Aguinaldo, eu devolvo a palavra para o senhor, já precisa nos introduzir a este assunto de hoje, né? Como recomeçar quando tudo vai bem. Eita, interessante, né? É uma arte, né? Pastor Elber, quero Verdade. já deixar o desafio para os nossos ouvintes aí, à medida que estiverem nos acompanhando, já fica aqui uma pergunta, né? Uma enquete para os nossos ouvintes, porque naquela ocasião nós trabalhamos a arte de recomeçar quando tudo vai bem e começamos também a falar sobre a arte em 2 programas seguidos. Falamos sobre a arte de recomeçar, tratando as feridas emocionais causadas pela rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Se quiserem que semana que vem a gente continue trabalhando sobre isso, então a gente vai falar. Então diga um sim aí, fala, gostaria de ouvir mais um pouco sobre, às vezes eu me sinto rejeitado, tenho solidão, às vezes eu tenho aquele sentimento de culpa, então gostaria de trabalhar como recomeçar com esses traumas, com essas questões que às vezes ficam nos impactando nesse novo momento. Então o que eu posso fazer? A gente pode conversar semana que vem, mas dependo da sua participação hoje, dizendo aí, continua o tema sobre a arte de começar agora na próxima semana, para a gente poder dar continuidade, porque lembrando, nós estamos retomando alguns temas que falamos naquela ocasião, no auge da pandemia, embora não tenha nada anunciado que acabou a pandemia, né? Mas assim, algumas coisas vieram à evidência. E naquela ocasião, muitas pessoas antes da pandemia poderiam achar que estava tudo bem e de repente parou tudo e começa agora a recomeçar. Só que nós retornamos agora todas as atividades, estamos trabalhando e agora esqueceu-se um pouco aquela situação que passou e muitas pessoas estão indo bem, estão às vezes voando, né? Como diz alguns aí, nadando de braçada, conseguindo conquistar, outros acham que já está tudo tranquilo. Então, a importância de pensarmos a cada dia sobre que cada novo dia, cada momento, igual a gente começa aqui pela manhã, vendo um novo dia, vendo um sol maravilhoso, ou se estiver chovendo, como ontem conversando com a minha filha, se não me engano, em Barra Mansa estava chovendo. Então, a gente observa que um novo dia é uma nova oportunidade para realizarmos a cada momento as nossas atividades, e não só as atividades corriqueiras, mas começar um novo dia bem e aproveitar tudo que você tem. Então é importante a gente pensar sobre isso, sobre a arte de recomeçar quando tudo vai bem. E fica aqui a pergunta para você: está tudo tranquilo com você? Você já está satisfeito? Olha, eu não preciso de fazer mais nada? Porque nós, seres humanos, temos uma certa insatisfação a cada dia, né? E queremos algo novo. E às vezes nós ou tememos sair daquela zona de conforto, ou saímos e começamos a ter algumas dificuldades. Às vezes é o medo que nos trava. Mas é importante pensar, mesmo que tudo esteja indo bem na sua vida, na sua família, há alguma coisa que possa melhorar? O que você deseja fazer no dia de hoje e a partir de hoje? Fica esse desafio. E aí, pastor Elber, vamos continuando. Maravilha. Então tá aí, para você que está ligado com a gente aqui na Rede, né? Estamos aí com mais uma edição do nosso No Divã da Rede, doutor Aguinaldo Pinheiro, ao vivo aqui com a gente. Agora são 10 horas e 16 minutinhos, 10h16 na nossa capital. Então vamos fazer o seguinte: já tem aqui algumas perguntas, né, que para a gente fazer para o doutor Aguinaldo. Então deixa eu começar a liberar essas perguntas, enquanto você também vai elaborando a tua aí e mandando aqui no 11 9 3003 0316. Lembrando que a gente não vai estar falando os nomes de quem enviar aí as perguntas, tá bom? Doutor Aguinaldo, se tudo vai bem, faz sentido recomeçar? Podemos dizer sobre recomeçar. É interessante essa pergunta, pastor Elber. E também lembrando os nossos ouvintes, né, que não precisa só fazer pergunta, mas se quiser contar a sua experiência, quiser trazer a sua participação, não será identificado, fique tranquilo, a não ser que você queira, mas é importante para esse momento. E aí nessa pergunta, se tudo vai bem, faz sentido recomeçar? E
o que podemos dizer sobre recomeçar? Na psicologia a gente vai observando, né, que vai entendendo que o recomeço ele é inerente na vida do homem, no viver, no crescer, e é importante estar pensando nisso no nosso dia a dia. Então, o que nós vemos que ela vai aplicando a questão do recomeço para todas as atividades. Então, quando eu amanheço, vamos pensar no dia de hoje, eu estou recomeçando um novo dia. Né? O que eu falo, mas por que recomeçando? Eu estou começando, sim, mas muitas vezes temos pessoas, né, e muitas vezes acontece na nossa vida, que a gente poderia ter resolvido uma coisa ontem e não conseguimos, ficamos pensando no dia de hoje. E você começa o dia repensando aquilo que você precisa fazer, o que você tem já cheio de tarefas, e acaba deixando de aproveitar a primeira oportunidade do dia para oxigenar a sua mente, para trabalhar a sua mente, para trabalhar o seu coração e esperar nas expectativas que virão, nas suas expectativas, aquilo que você pode fazer melhor. Nós não sabemos o que o dia vai proporcionar. Isso é uma realidade. Por isso, é importante que quando eu estou reiniciando o dia, quando eu começo amanhã, eu comece bem. Comece pensando, não só aquela questão como fala da psicologia positiva ou pensando positivo, mas entendendo que temos uma nova oportunidade e que podemos sim aproveitar esse dia com aquilo que vai chegar às nossas mãos e podermos fazer bem da melhor forma. Então, é importante estarmos trabalhando esse momento do nosso novo dia. É um novo dia, uma nova oportunidade. Então, voltando à pergunta, faz sentido sim eu pensar nesse recomeço. Que muitas vezes nós pensamos que recomeçar é algo que deu errado, é algo que fez ruim. Sim, tem isso também, tem coisas que eu preciso parar, né, mudar. Seria como se eu estivesse hoje na era digital, né, com a internet, tudo a gente vai deletando algumas coisas, mas na vida da gente não é assim. Então, na nossa vida, tem coisas que podem ser melhoradas. Então, realmente, é um realinhamento do pensamento, voltar nas nossas perspectivas, trabalhar os nossos sonhos. Então, é recomeçar, sim, a cada dia de uma forma melhor. Que o seu dia de hoje possa ser melhor do que o de ontem. E você possa, então, se preparar e viver. E não ficar preso no que passou ontem, porque o ontem já passou. Então, a realidade é recomeçar, podemos sim, tentando lembrar, né, que o que eu aproveitei que foi de bom ontem, eu posso utilizar, pode servir para mim como uma âncora, né, daquilo que eu fiz e dali eu posso melhorar um pouco mais. Ou então, aquilo que não foi muito legal, não tem como, eu só preciso corrigir o meu curso para que seja um aprendizado, para que seja um momento de vivência, mas não tem como eu ficar sofrendo com aquilo que passou, que aí eu vou entrar, né, na depressão. Então eu preciso estar atento em relação a tudo isso na minha história. Então, faz sentido sim pensar nesse recomeço e recomeçar de forma que seja melhor a cada dia. É um ciclo da vida, pastor. Seguirmos o ciclo da vida da melhor forma que pudermos. Legal. Doutor Ignaldo, e tem gente, ontem eu estava conversando com o pessoal e nesse caso, assim, no assunto, né, que nós estávamos abordando, conversando a respeito de um parente nosso e tal, de uma pessoa muito querida e muito próxima. O que está acontecendo? Essa pessoa ela tem uma atividade empresarial, né? E só que ela fez todo o patrimônio que ela tem hoje e tal, né? Com essa atividade e tal. Só que agora percebe-se que ela está com uma dificuldade de continuar nesse mesmo negócio, nesse mesmo ramo de atividade, né? E aí, claro, gera toda uma preocupação da família e tal, porque com isso a gente percebe a pessoa a pessoa estressada, a pessoa nervosa, né? E justamente porque não começa a ter mais resultados do que tinha.
né, os mesmos resultados, aí já para cobrir alguns gastos, aí já teve que entrar fazer alguns empréstimos e tal, não é? Então, assim, e a gente vê que assim não é o caso dele de recomeçar quando está tudo bem, não é? Mas assim, eu acho que tem algum momento da nossa vida que somos levados, né, a repensar algumas coisas, não é? E como o senhor muito bem falou, não se trata só de recomeçar por recomeçar, né? Tem um ditado que diz que em time que está ganhando não se mexe, né? Mas tem aí alguns casos, né, de pessoas que precisam reavaliar nas suas vidas, não só empresarial, não só sentimental, né, matrimonial, ministerial, né? E o recomeço não é que você vai ter que romper, talvez, com aquilo, né, doutor Ignaldo, e começar do início outra coisa, outra atividade. Não, nem sempre. Às vezes você vai recomeçar, talvez até mesmo a tua atividade, né? Talvez o casamento, talvez as emoções, talvez os sentimentos, né? Talvez um relacionamento com alguém. Você vai tentar recomeçar do zero, tentar apagar tudo e tentar recomeçar do zero, né? E a gente sabe que isso às vezes é muito difícil, porque você vai ter que começar a parar arestas ou reparar coisas que você talvez fazia que era confortável para você e desconfortável para alguém. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de como que eu estou vendo que está meio dando certo, mas eu estou vendo também que eu preciso melhorar. Aí, nesse caso, é bom recomeçar mesmo? Olha que interessante, pastor Elber. Em tudo isso que a gente vai observando, olha que maravilha. Primeiro que tem, enquanto o pastor falava, eu lembrava aqui no processo de ancoragem, né? Quando a gente fala de processo de ancoragem, a gente pensa do navio, preso num local, né? Mas quando eu ouvi pela primeira vez na graduação, uma das nossas colaboradoras, a professor, né, estava ali explicando, e quando falou o processo de ancoragem, eu achei muito interessante, porque eu guardei o exemplo, né? Hoje, por exemplo, se você vai fazer um bolo, você já compra a massa pronta e você já tá ali como que deve misturar e fazer tudinho. Então, se você pega um jovem hoje que gosta de fazer um bolo, mas já comprando a massa pronta, talvez não conheça o processo da ancoragem, até chegar naquele processo ali. Lá os nossos avós aprenderam o que tinha que fazer: pegar o ovo, separar tudo que tinha, a forma de bater, quantidade, o que usava, farinha de trigo, e aí aquele professor deu ali, só se você usar esse material, o restante você vai colocar, você vai fazer um bolo simples. A partir desse bolo simples, você vai colocar os sabores, né? E ali, mas o processo de iniciar que os nossos avós, nossos pais lá ensinaram na alimentação, no processo de alimentação, ele já trazia aquele processo que você já tem ensinado, você tem ali preparado, você já conhece. Então, voltando naquilo que o pastor falou, né? Na sua pergunta, a pessoa ela já tem ali, ou um comércio, ela já tem o feeling para poder fazer algo, e ela já tem aqui, gosta de fazer. Porém, em certas circunstâncias, ou seja ela externas ou internas, o que tem acontecido, aquele produto ou aquilo que está fazendo não está dando mais o resultado que tinha antes, talvez precisa melhorar alguma coisa. E aí a realidade o princípio ela já tem. Ela já sabe, né? E ela já sabe o que ela gosta, ela já se colocou em prática. Então o que ela precisa talvez seja melhorar o produto ou modificar, partir para um outro momento. Então olha que interessante, isso falando em comércio, falando em desempenho. E nós vemos hoje, né? Quantos cursos tem hoje com a mídia, com a internet, com os cursos EAD. Olha que nós aprendemos, né, e vamos observar assim, a pandemia ela trouxe as suas dificuldades, as suas limitações, porém ela acelerou algumas coisas que lá no passado já estavam se começando. Por exemplo, o trabalho remoto, né, que achavam, as empresas entendiam que não ia dar certo.
Não, isso não pode, porque precisava estar ali no local físico, ali tudo. E, no entanto, hoje nós vemos o trabalho híbrido, o trabalho totalmente remoto, e nós observamos que acelerou tudo isso daí. Então, algumas empresas e aqueles que se adaptaram, né, que começaram a investir, hoje estão indo bem. Outros estão precisando agora fazer essa transição. Talvez eu e você ou o nosso ouvinte possa estar passando por esse momento de estudar, de se preparar e passar por essa transição na área de profissional. Possivelmente também na área emocional, sentimental. E aí o que nós vamos falar? Como que observar essa questão do recomeço? O pastor mesmo deixou bem claro algumas coisas importantes. Eu me conheço, eu sei quais são as minhas mazelas, as arestas que precisam ser aparadas, porque geralmente na questão de sentimento relacional, quando você entra em um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele um relacionamento conjugal, você traz no primeiro momento as suas expectativas, a quem é você. E agora você precisa trabalhar porque o outro agora está junto com você. E o outro também traz as suas expectativas. E muitas vezes nós vemos as dificuldades porque não se alinham às expectativas e acham que não está certo. Uns estão muito bem e falam, não precisa melhorar. Aí daqui a pouco alguém fala assim, chegou tá tudo morno, tá no marasmo. Sim, então está havendo a necessidade de dar uma melhorada, de poder investir e poder ajudar um ao outro. Então, em todos os momentos, pastor, a gente pode pensar nessa questão de um recomeço. Nós já começamos ali, então agora o que precisa daqui para lá alinhar, o que precisa melhorar e o que eu posso fazer. Então, como que eu vou fazer? Se sou eu e a empresa, eu vou trabalhar a questão do que eu posso investir. Se sou eu e um relacionamento, seja ele com filho, seja ele na vida cristã, seja ela no momento de relacional, de conjugal, então podemos sentar e alinhar. A dificuldade que nós temos maior é ouvir a si mesmo e ouvir o outro. Porque às vezes quando eu paro para olhar quais são os meus sentimentos, eu não consigo, porque eu já estou seguindo aquele ciclo de correria, né? O que me levou a buscar tal profissão? O que me levou a entrar no comércio? Foi só o dinheiro na ocasião? É algo que eu gosto? Então eu preciso me conhecer. Então, para que eu possa recomeçar, eu preciso então olhar se está tudo bem, e é isso mesmo, e eu acho que eu percebo que eu posso melhorar, então essa é uma coisa boa. Ou então se há uma insatisfação, algumas coisas que eu não consegui atingir, então agora é observar que tudo que eu fiz até agora foi bom, valeu a pena, mas eu posso daqui para frente tomar um rumo melhor. E essa é a importância de investirmos, pastor. Maravilha. Bom, são 10 horas e 10h30, 10h30, né? Agora, na rede. É verdade. São 10h30 já. E então tá liberado, para lembrar para você que tá liberado aqui o 11 9 30 03 03 16. E então você pode mandar o teu alô, mandar o teu recado aqui na rede. Como a gente falou, não vai estar identificando. Você pode fazer o comentário, você pode fazer a tua pergunta e a gente vai estar passando aqui para o nosso querido pastor e doutor Aguinaldo Pinheiro. Doutor Aguinaldo, sentir a necessidade ou vontade de recomeçar alguma coisa seria o resultado da falta de contentamento? Tem algo de errado nesse pensamento? Legal essa palavra, pastor, contentamento, né? Quase a gente não ouve, né? Essa palavra, geralmente no meio cristão que a gente vai ouvir mais, né? Na Sim. comunidade de fé. Aí pensando então, se a gente faz uma pesquisa em relação ao que significa contentamento, contentamento ele vem lá, você vai procurar ali no Google, você vai achar, né? Estar contente, satisfeito, estar alegre com aquilo que você está realizando, né? Então isso é interessante. Agora, quando você pensa, e aí a gente entra uns outros detalhes que a gente precisa estar atento, pensando aqui na nossa rede missionária, e pela Bíblia.
será que estaria errado? É a pergunta que o pastor acabou de fazer em relação a se tem algo errado com esse pensamento. Então vamos pensar aqui. Se na Bíblia fala que é uma virtude e é mostrar que você continua a mesma coisa, satisfeito, não com as coisas desse mundo, mas com aquilo que Deus tem feito, alegrar-se no Senhor, que me faz lembrar desse texto que está lá, acho que em Filipenses, a gente ensina as crianças também. Então seria errado, que é a sua pergunta, então seria errado ter esse pensamento? Então vamos parar para pensar aqui. Se eu estou contente, se eu estou bem e posso melhorar, por que não? Né? Me faz lembrar agora, eu estava fazendo uma pós-graduação, vendo uma aula, e aí na área de ética, né, a nossa instrutora, ela lembrou de uma fala de Mário Sérgio Cortella, né, do filósofo. E eu vi essa palestra dele também, falando, acho que era para professores, se eu não me engano, e eu gostei, anotei, porque me fez pensar justamente nesse momento. E eu estava anotando esses dias, deixa eu ver aqui, ele falou o seguinte, vou colocar justamente como ele disse. Ele disse o seguinte: fazer o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Quem apenas faz o possível, o básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna, apequenada. Eu gosto de ouvir as palestras de Mário Sérgio Cortella, e ele estava falando justamente essa da questão de você desenvolver, de você ir mais além, né? E pensando, né, se tudo está bom, eu posso melhorar, porque senão vai chegar um momento que vai ficar um marasmo, vai chegar um momento que eu tenho potencial para ir além e não vou. Eu preciso só estar atento, né? Que às vezes a gente fala assim, se eu tenho contentamento, então eu não vou ambicionar. A questão é o que você entende por isso. Então a questão toda a arte de recomeçar quando tudo vai bem, é que a gente chega num momento que você alcança algumas coisas que você fez como projeto para a sua vida. E se você alcançou, agora é hora de você avaliar o seguinte: ou você fez, porque a gente tem uma questão que já falamos algum tempo atrás sobre frustração, e o pastor vai perceber algo importante. Ou eu faço ponho uma expectativa e um projeto aquém daquilo que é o meu potencial, para que eu não possa, talvez eu não saiba lidar com a frustração, então chegou ali, eu não quero, tenho medo de sair dali para frente. Ou então eu coloco ela muito além do que eu posso chegar e vou viver sempre frustrado porque eu não alcancei. Partindo do pressuposto em que algumas coisas que eu gostaria de alcançar na minha vida, eu alcancei, eu consegui realizar. Algumas foram boas, outras ruins, mas ou não foi tão boas, eu consegui acertar. Por que não pensar agora em que eu posso melhorar? E aí por isso que eu usei a fala de Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, quando ele estava falando justamente isso. Eu posso agora fazer o meu melhor e dar o meu melhor com aquilo que eu tenho, porque eu ainda não tenho condições de fazer melhor ainda. Aí, se ainda não tenho condições, eu preciso pensar no me capacitar, eu posso pensar em ir um pouco além, eu posso investir. Então, quais são os investimentos que você ainda não fez na sua vida que você tem desejo de fazer? Talvez você tenha preparado lá no começo, pensado somente em ter que atingir um custo, um valor, um recurso, e agora chega um momento que você fala assim: olha, eu tive vontade de fazer uma viagem, de fazer um projeto, se você na sua comunidade cristã, quero fazer um projeto evangelístico, alguma coisa, mas ainda não fez, né? E aí você pode então se preparar para fazer isso. E aí você pode também crescer na sua vida profissional, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os seus filhos, e olhar o seguinte: até agora está tudo bem, eu estou fazendo o meu melhor, porque eu só tenho esse limite aqui.
agora eu posso melhorar um pouco mais e fazer melhor ainda. Então, isso é estar no contentamento do que eu tenho, o Senhor já me deu, né? Mas eu posso também fazer melhor para ajudar o próximo, para ajudar ao meu amigo, para estar com aquele que necessita, ou então simplesmente para eu fazer o meu melhor, sentar e conversar com o meu amigo, tirar aquele tempo de bate-papo, de qualidade, de aproveitar isso aí, né, que me faz lembrar de uma conversa que nós tivemos aqui da sua viagem, né, como é que foi aquele tempo de bate-papo, né? É o investir nas emoções, como falamos semana passada, pastor. Muito bem. Doutor Ignaldo, tem uma pergunta aqui já de uma ouvinte. Melhor, não uma pergunta, na verdade ela fez um comentário. Ela está dizendo assim: o tema é bem interessante. Estou passando por esse processo de recomeço, especialmente no meu ministério, que é o de educação cristã. Por vários motivos e palavras que me causaram muita dor e nem percebi o quanto isso havia me abatido e levado para longe daquilo que Deus tinha me convocado a fazer. Tentei algumas vezes recomeçar, mas percebi depois que eu mesma estava usando o método errado. Mas esses dias, enfim, sinto que estou indo por um caminho seguro. Me encaixei bem nesse tema. Está dizendo aí a nossa Que maravilha, participante. né? E eu agradeço pela sua colaboração e é justamente perceber isso. Olha como que é maravilhoso, dois pontos importantes em que nosso ouvinte trouxe, né, no compartilhar. E obrigado por poder compartilhar. Primeiro que muitas vezes nós vamos bem, estamos indo bem, mas algumas falas, algumas circunstâncias, ou alguém fale algo que nós ficamos no marasmo, paramos, vamos vivendo aquela vida, como diz o Mário Sérgio Cortella, vida morna, apequenada. E vai se distanciando, às vezes a gente se distancia da gente mesmo, de si mesmo. Mas no momento em que você começa a observar que aquilo, e nós estamos sujeitos a tudo isso, vamos agradar, nós não vamos conseguir agradar todo mundo mesmo, é uma realidade. Nós não vamos conseguir satisfazer a todos, porque nem a nós mesmos, a gente também, as outras pessoas, eu não posso jogar nos outros a responsabilidade de conseguir satisfazer todos os meus anseios e desejos, mas eu posso a cada instante ver o quanto é bom poder viver um momento de recomeço, de crescimento, de cuidado. E aí eu preciso estar atento. Talvez você ali na sua comunidade cristã, você conhece a Bíblia, você conhece a palavra. Qual foi o tempo que você conseguiu separar para sentar, para conversar, para trabalhar isso na sua vida a sós, no seu cuidado ou com uma outra pessoa? E é justamente nesse ministério, como essa pessoa, né, essa irmã falou, que está recomeçando. E olha que bom, parabéns. É isso mesmo, começa a investir, que você pode se sentir ainda mais satisfeito fazendo melhor aquilo que você já conhece e pode fazer muito bem. Seguindo o caminho correto, acertando o curso, ajustando. Isso faz parte do ciclo da nossa vida e vale a pena. Maravilha. Doutor Ignaldo, a próxima pergunta aqui para o senhor. E qual a importância de recomeçar? Vou aproveitar essa sua pergunta, ajudando também, falando do nosso ouvinte que mandou aqui a sua colaboração. A importância de recomeçar está justamente em dar uma nova chance a si mesmo. Olha que maravilha. Qual foi a última vez que você deu a chance a você mesmo de começar algo novo, de recomeçar? Olha, isso aqui eu já conheço, eu já até sei. Eu talvez trilhei por aqui, foi bom por um tempo, mas eu vejo que não tá bom agora. Isso aí já perdi o interesse. Então, se já está perdendo o interesse, é o momento de recomeçar, né? Recomeçar partindo daquele momento que você já conhece, daquilo que você sabe, para algo novo ou para melhorar o que você tem. Então, a importância de recomeçar é você dar um upgrade, né? Renovar a esperança na vida, a esperança em você mesmo, né? Acreditar que você em você mesmo novamente. Muitas vezes nós vamos perdendo, deixando de acreditar em nós mesmos, deixando de acreditar no nosso potencial.
Às vezes a pessoa vai ao médico, ele vai ao clínico e o clínico fala: olha, você precisa fazer uma dieta, fazer isso, mudar algumas coisas na sua vida. E aí a pessoa fica desanimado, fica abatido, né? E aí não olha daquela outra parte, olha quais são os benefícios dessa orientação e o que, que eu já fiz, o que, que eu posso ganhar com isso, como eu posso retomar. Né? Quando eu estou naquela vida corrida, quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem: olha, você precisa fazer uma caminhada 3 vezes ao dia, ou 3 vezes a semana, né? Aí a pessoa vira e fala assim: mas eu já faço, eu corro para o trabalho, corro isso. Mas qual foi a vez que você parou para caminhar e observar a sua volta? Né? Olha só, sua mente já está naquele momento sobrecarregada. E quando você recomeça aquela atividade e começa a ter prazer naquilo que você está fazendo, você está dando chance à sua vida, chance a você mesmo e chance a uma nova história. É recomeçar a cada dia. Então, por isso que cada manhã, né, é muito bom você começar a avaliar o que eu tenho para hoje, o que eu posso fazer hoje. Então, não importa onde a pessoa parou. Não importa o momento da vida que você esteja passando, né? Talvez você esteja cansado, né? O importante é observar assim: há uma nova oportunidade, há uma nova chance. A maior dificuldade que nós temos é que quando reiniciamos um novo dia, trazemos o cansaço de ontem, a dificuldade de ontem e não temos o ânimo para o novo. Então agora é hora de renovar, né? Como o pastor perguntou comigo: eu estou voltando a trabalhar hoje, mas eu queria férias de novo. Mas por quê? Tem outras coisas que eu gostaria de fazer e ainda não fiz. Então vamos planejar para próximas férias, mas vamos planejar não esperando até lá. O que até chegar lá eu posso ir fazendo agora? O que eu posso estar renovando? O que eu posso estar investindo? Né? E me alegrando com o que eu tenho hoje e conquistando, partindo para a conquista, porque o viver é justamente isso. É uma nova conquista, né? Você já aprendeu algumas palavras novas no dicionário? Você já procurou aprender uma nova língua? Você tem olhado assim, se você for aprender um novo idioma, vai ser para quê? Para que vai te servir? Né? Quais são os contatos? E olhar a vida com esse sabor de expectativa e de poder aprender o que eu posso investir. Então, isso é importante. Então você está vivo. É a melhor das respostas, né? A importância de recomeçar é perceber que você está vivo. E enquanto você está vivo, você pode fazer muito mais e melhor, desde que você observe quais são as suas condições e de investimento e poder investir em tudo isso aí. Muito bem. E, doutor Ignaldo, a gente às vezes tem muita preocupação, né? E é interessante o recado da nossa querida ouvinte aí, porque às vezes a gente tem muita preocupação de o nosso, eu vou chamar de satisfaçômetro, né? Ele é muito grande e às vezes você tem medo, né, de recomeçar, porque às vezes você acha que precisa dar satisfação para um monte de gente, né? Há essa preocupação e às vezes você tem medo de startar algo, né, dentro daquilo que você já vive, né? Como essa querida aí, ela falou que pessoas machucaram, né? Pessoas fizeram comentários, pessoas falaram. Às vezes você até precisa ouvir algumas coisas mesmo, uma orientação, um conselho, né? Só que talvez você está sendo, alguém está falando isso para você de uma forma errada, né? Talvez de uma forma grosseira, talvez de uma forma agressiva, né? Quantos de nós, às vezes, queremos orientar, principalmente filhos, né? E às vezes a gente acaba se excedendo, né? Fazendo comentários pejorativos antes de dar a instrução, né? Larga de ser burro, larga de ser isso, vai por aqui, faz assim, faz assado, né? Então, assim, você bloqueou aquela pessoa. Talvez o conselho era até bom, mas pelo fato do teu comentário anteceder
que antecedeu aí o teu conselho, bloqueou aquela pessoa, né? Então, assim, e é muito, muito mesmo importante que a gente também, né, quando você perceber alguém que está aí, talvez, precisando recomeçar em alguma área da vida, você tenha formas de falar, não é, doutor Guinaldo? Exato. E vai partir muito da forma que a gente viveu, do que a gente foi instruído, da nossa família, né? É algo interessante a gente observar isso. Porque, pastor Elber, quando a gente vai conversar sobre família, ou a gente está no setting terapêutico e vai atender casal, ou então até mesmo na rua, você está olhando alguém e você vê uma criança que ela tem uma tendência de falar muito alto. Então, assim, primeiro detalhe que a gente vai observar geralmente as pessoas pensam, será que tem alguma cera no ouvido e ela não está conseguindo se ouvir? Tudo isso. Mas muitas vezes você vai encontrar que dentro da família é normal aquela forma de falar. Todos já se falam gritando. Significa que está satisfeito? Não, foi uma forma da criação, mas eles vão trabalhar isso daí, pode ser trabalhado em cada momento, porque a gente vai para o meio da sociedade, você está na sociedade e você vai vivenciar tudo isso, né? Lembrando, como o pastor falou, em relação à forma de dar satisfação ou ter satisfação, é interessante porque quando a gente passa por aquele tempo cada ciclo de tempo, né, cada criação ela é diferente. E muitos que hoje tem a nossa idade ali, tem a tendência, né, e dependendo da forma que fomos criados, de dar satisfação ao outro. Antes dávamos satisfação aos nossos pais, aonde estávamos, né? Você não tinha o celular para ele te rastrear, mas a hora de sair e a hora de chegar era estabelecido. Hoje nós vemos sim uma mudança muito grande, mas é o que foi se modernizando. Mas o respeito, o cuidado, o carinho, isso ainda deve permanecer. É a instrução, é aquilo que vai sendo cuidado. Então, dentro de casa, às vezes falta isso. E muitas vezes, falando na satisfação, nós queremos, às vezes, agradar ao outro. Muitas vezes, né? Queremos ter o 100% do outro, aquilo, olha, excelente. Queremos ter a aprovação. E talvez o que mais machuca ou machuque ou traga dificuldade é o fato de você querer sempre a aprovação do outro. Se você está dentro da sua empresa, se você está dentro da indústria, no que você está trabalhando, você tem as suas regras, você tem que cumprir. A satisfação vai ser você cumprir tanto o seu quadro de horário quanto a produção que aquela empresa tem. Se você está dentro da sua família, existe a questão da satisfação relacional, o cuidado, e aí é onde você deve buscar perceber isso dali. E aí o que acontece? Muitas vezes falta o diálogo, falta o reconhecer. E lembrar, como o pastor mesmo falou, se eu peço, eu aprendi de uma forma. Eu peço para o meu filho, minha filha fazer algo, com certeza eu vou querer que faça do meu jeito. Mas ele ou ela sou eu? Não. Então eu tenho que elogiar, parabenizar e agradecer o que ela fez, porque foi o 100% dela, que não é o meu 100%. Então eu preciso estar atento que cada um faz o melhor com aquilo que tem e daquilo da forma que foi ensinado. Talvez tenha uma dificuldade de ensino, é outro detalhe que a gente vai observar. Às vezes queremos que todos tenham um nivelamento, e aí esse nivelamento tem sempre um padrão e eu preciso saber qual é o momento que essa pessoa chegou e aonde ela tem chegado. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então essa é a nossa satisfação. E isso é recomeçar. Porque lidar com pessoas, lidar com o outro é difícil, né? Então é importante estarmos atentos em relação a todas essas circunstâncias. Ok? Pastor, me ouviu? Ouvi, teve uma alteração no teu áudio aí, né? De repente. Não estou ouvindo ao pastor. Pera um minuto. Oi. Pastor, me ouviu o finalzinho? Não, eu ouvi. O teu áudio só mudou o teu áudio aí, ficou alto demais, mas deu para ouvir, sim. Tá me ouvindo? Ok. Irmão, aqui o Laos, né?
tá aqui do Aham, lado, ele que deu uma ajustada aqui, e aí sabe como é que é, né? Eu nem pus a sim, mão. tá certo. Por isso Muito aqui, o nosso, bem. ele vai ajudando bem. Aí, tá vendo? Tá fazendo o melhor que pode. Eu tô aqui no meu melhor, né? E assim a gente vai. Sim. Muito bom. Doutor Ignaldo, o que eu estava falando a respeito da satisfação também, não é? É que às vezes as pessoas têm medo de recomeçar, porque é, elas não têm certeza do resultado, né? E a gente tem, normalmente é assim mesmo, a gente quer colocar o pé onde a gente quer ter certeza que está firme, né? E então às vezes a gente analisa e tal, né? E só que tem momentos que você vai ter que entrar, né? Como dizem, vai ter que colocar o pé no rio para ele poder abrir. Você não vai fazer o contrário, né? E às vezes as circunstâncias estão te levando a isso e você está lutando contra isso. E muitas vezes, né, doutor Ignaldo, trata-se até mesmo das suas emoções, né? Porque assim, às vezes ele tá dentro daquilo dessa área que ele está atuando, ele está indo de vento em popa, ele está com os resultados bons, né? Mas, às vezes, emocionalmente, o cara está um caco e a cada dia piorando, né? Quantos a gente vê, tratando-se, por exemplo, de profissões, né? Quantas pessoas profissionalmente estão aí frustradas, né? Estão realizadas dentro da sua profissão, mas estão frustradas intimamente, emocionalmente, porque não estão fazendo o que gostam. Estão até, estão até sendo bem-sucedidas. A gente já até conversou aqui outras vezes, não sei se foi nesse bate-papo que tivemos no passado, mas a gente lembra aqui de pessoas que estudaram para ser médicos, advogados, enfermeiros, né, engenheiros, mas aí de repente tinha um algo que, como se fosse até mesmo um dom, né, que eles começaram a desenvolver e se realizaram, né? Outras até mesmo estavam já exercendo a sua profissão, né? A profissão que elas estudaram, que elas se graduaram, né? E de repente se frustraram, porque entenderam que não era aquilo que elas queriam. E muitas pessoas, é o que a gente está falando, é que muitas pessoas estão, às vezes, dentro dessa profissão, eu estou tratando aqui de profissão, mas pode ser outras áreas da vida, e elas não saem com medo ou talvez pensando o que elas vão dizer para as pessoas que a cercam, para as pessoas que ela às vezes até deve mesmo uma satisfação, né? Mas o que elas vão dizer, por exemplo, se ela se ela deixar de ser um engenheiro e virar e for ser uma pessoa que vai trabalhar com doces, com turismo, com sei lá, né? Enfim, com aquilo que vai trazer a ela uma satisfação, né? Uma satisfação própria, uma realização própria. Mas ela está sendo. O senhor até falou aí que, de repente, o meu 100% não é o 100% do meu filho e vice-versa. Então, aí, às vezes, é exatamente isso. O status da profissão é muito boa. Eu lembro aqui que a minha filha terminou o nível médio com 15 anos de idade. E nós sonhávamos para que ela fosse médica. E até então estava fechado com a gente. Né? Ela, bicho, ia ser médica, e tudo certo, e nananã, né? E a gente lá não vendo a hora, só que aí a gente, para colocar ela numa faculdade federal, a gente viu que uma menininha de 15 anos entrar numa faculdade federal é perigoso, porque hoje existe lá né, uma idealização diferenciada, né? Professores que são, né, totalmente de uma linhagem, de um aprendizado, de uma cabeça virada,
né? E a gente vê tantos adolescentes ou jovens, né, que entram na faculdade e lá dentro parece que eles conseguem fazer de alguma forma uma lavagem cerebral e esse jovem sai de lá totalmente com a cabecinha virada, muitos deles virada mesmo, né? E eu lembro que nós tínhamos esse temor de colocar numa faculdade federal. Eu falei, meu Deus, né? Uma pessoa, aspas aí, ingênua, né? Entrar numa faculdade federal e logo no curso de medicina e tal. E aí a gente começou a trabalhar nisso e tal. Só que aí, quando ela completou 16 para 17 anos, ela teve a coragem, que até então nós achávamos que estava tudo lindo, tudo maravilhoso, ela teve a coragem de chegar até nós e dizer para a gente: não é isso que eu quero. E aí a gente olhou, eu olhei para minha esposa olhou assim, ela falou: não é isso, isso aí é um. Aí ela conseguiu abrir, eu acho que ela conseguiu raciocinar melhor a respeito de uma forma de como que ela ia chegar até nós para poder contar isso, né? E ela falou: olha, isso aí é um sonho talvez de vocês, não é meu, não é o que eu quero. Aí aquilo ali meio que na hora, né, a gente ficou assim meio frustrado, meio, né? Eu falei: mas e aí, filha? E o que que você pensa então em fazer? Ela falou: não, devido, entre todas as coisas que eu tenho visto aí, eu gostei, de psicologia. Eu quero entrar na área de psicologia. Eu não quero ser médica. Aí a gente olhou um para o outro e falou: poxa, mas psicologia, a gente não pensou, nunca pensou em psicologia, né? E psicologia, é isso mesmo? Tem certeza? Vai ser colega do doutor Aguinaldo? Você tem certeza disso, menina? E aí, e ela pegou e decidiu, e foi. E tá feliz, e tá realizada. Ela tá finalizando o curso dela, né? E tá feliz, tá realizada, né? A gente conversa, ela tá agora no Rio Grande do Sul, casou, né? Mudou para o Rio Grande do Sul, e ela falou: olha, eu estou realizada dentro daquilo que ela propôs a fazer, né? E se ela fosse dar satisfação para os pais, que ela deve essa satisfação a nós, mas se ela fosse realizar os meus sonhos, os meus projetos, talvez ela seria uma médica hoje, né? Porque passou-se aí já 6 anos disso, ah, mas talvez ela seria uma médica hoje, ou talvez estaria terminando o curso de medicina dela e tal, mas talvez não estaria feliz, estaria angustiada, né, doutor Ignaldo? E aí eu faço a pergunta, pastor Elber, como é que foi vivenciar esses dois lutos, né? O luto da sua escolha, que ela não era a escolha dela, e o luto do casamento, né? Porque a gente fala assim, a gente vive luto em vida, né? Casou, foi lá, pastor acabou de falar que ela foi lá pro sul, né? Pro Rio Grande do Sul. Sim. Então tá lá, né? Como é que é vivenciar? Não precisa responder, fique tranquilo, pastor, sem problema. É, mas repare bem que são coisas interessantes a gente lidar justamente com isso, né? A gente está dando o nosso melhor, você está fazendo o seu melhor, está tudo alinhado, porém não houve, até o momento que ela pôde verbalizar isso da melhor forma de não frustrar os pais, mas frustrando e dizer, não é isso que eu quero. Quando chega um momento também que a gente faz aquela expectativa e sonha com o casamento dos filhos, aí mas sonha no nosso tempo, né? E daqui a pouco, quando vê, já está casando, aí você fala, olha, né, já chegou, e isso é o vivenciar o dia a dia. E é recomeçar, porque olha só, a partir dessa decisão, o pastor e a família tiveram que se realinhar e recomeçar algo diferente, né? E perceber assim, olha, a partir de agora ela já cresceu, minha filha cresceu, né? Minha menina cresceu, agora ela toma as decisões dela. Olha só como que são as... O que que eu faço com a minha agora? O que que eu vou fazer com as minhas decisões? Né? O bom disso tudo aí, doutor Ignaldo, é porque o boleto ficou bem mais barato. Sim, O curso de medicina a gente não ia dar conta, não. isso. A gente fica feliz, fala que o boleto ficou mais barato para poder tentar aplacar aquele sentimento assim, É, tipo isso. então, olha só, tudo vai bem, tá tudo legal, né? Ó, o boleto já melhorou, mas a saudade às vezes fica, mas será que era aquilo? Então, olha só como que é interessante a importância da gente sempre estar recomeçando, né? Estar vivenciando tudo isso dali, investindo e é trabalhar isso mesmo, porque
a vida, ela é cíclica, ela vai acontecendo. Tem coisas que nós vamos repetir, né? E tem coisas que nós repetimos sem perceber. Então a realidade é, enquanto eu sinto o pulsar da vida, o que eu não posso é cair em dois extremos. Uma é a fantasia, né? Porque, como o pastor mesmo falou, nós já lidamos com pessoas que, segundo os familiares, segundo, mas é claro que foi incutido na mente aos poucos, e o jovem queria, ele vivia como se fosse a profissão do pai dele, mas ele não conseguiu se formar, então assim, ele vivia uma fantasia. Ele admirava tanto o seu pai, e a gente encontra isso, a pessoa admira tanto o seu familiar, e ele fala igual, faz igual, mas não tem o know-how igual. Ele vive na sombra. Ou seja, aí quando vai se dar conta, não conseguiu realizar nada na vida. É uma fantasia. E tem aquele que realmente ele faz, mas faz porque o sonho dele, os recursos vinham. Então, assim, o que que nós precisamos observar? Se aonde eu estou hoje, o que me trouxe a chegar aonde estou foi questão financeira, foi uma satisfação, eu estou realizado, né? Eu vou dar satisfação aos outros da forma do que eu posso e o que eu tenho para fazer. Então, o recomeçar é justamente isso, é estar atento, é observar tudo que eu conquistei, o que eu tenho, eu posso estar satisfeito, posso melhorar, não tem que ficar vivendo aquela insatisfação o tempo todo, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu posso assim, olha, eu cheguei nisso daqui, conquistei, é legal, tem algo novo que eu possa melhorar? Seja no conhecimento, seja num pegar a família e viajar, né? Seja pegar, estar criando coisas novas ou aprendendo coisas novas, e isso faz parte de poder viver bem, de sentir alegria. Tem pessoas que vão sentir a alegria em estar ajudando o próximo, mesmo que o próximo não te dê retorno, porque na realidade ele não está esperando retorno, mas é a satisfação dele. E tudo que nós fazemos, ele vai, de certa forma, impactar o outro. O professor, como eu citei várias vezes aqui, eu na minha parte na graduação, como que foi bom aqueles momentos de encontros, como foi bom poder conversar. Às vezes, o que você precisa fazer hoje é parar e olhar para que você tenha uma melhor qualidade de vida, é mudar o ambiente que você está, ou até mesmo conquistar novos momentos da sua história, né? Mas é algo que te traga vida. A realidade que eu preciso estar, eu não posso estar nos extremos, né? Eu preciso fazer algo, eu preciso vivenciar algo em que eu tenha plena convicção, mesmo que eu tenha medo, que frustração vem, às vezes a gente tem medo, né? Por isso existem os projetos, e aí o projeto bem preparado, ele tem que ser aquilo que você já vai avaliando, trabalhando, para não virar nem fantasia, nem você fazer aquele projeto engavetar, né? O que que você pode fazer que é bom, que você vai gostar de fazer, ter gosto da vida. Isso é recomeçar, é iniciar um novo dia. Não é começar o dia já reclamando do que você não conseguiu ontem, antes de ontem, e achando que aquilo está chato, está difícil, então precisa de um cuidado. É parar e reavaliar. E começar mesmo que esteja tudo bem. Nosso tema hoje é a arte de recomeçar quando tudo vai bem. Então, partimos daquele momento que a pessoa conquistou tudo que queria, mas ela chega e fala assim: ah, acabou, não tem mais o que eu preciso fazer. Talvez tenha. Talvez seja justamente parar e falar assim: olha, eu já conquistei, agora o que que eu posso fazer? Auxiliar o outro, posso ensinar ao outro como chegar aonde eu cheguei, se ele quiser, né? É o discipular, é o cuidar de um outro. Então a gente vai vivenciando isso dentro da família, dentro do trabalho, nas medidas que eu posso fazer, e não ficar trazendo comparações. Então a realidade é o que que me traz alegria, né? Eu tenho que trazer a memória a cada momento, pastor. Muito bem. E você estava falando e eu estava lembrando aqui, tem muita gente, né, muitos de nós que temos tanta preocupação com o tal do status, né? E tem um conceito que eu já até falei aqui uma vez, um conceito de status, né, que um pastor amigo uma vez comentou comigo que eu gostei muito, que diz que status, né, o conceito de status é você gastar o que não tem
com aquilo que você não precisa para agradar quem não está nem aí para você, às vezes até nem gosta de você, né? Então, e a gente às vezes fica com medo de tomar decisões, de fazer alguma coisa por conta do raio desse status, né? Que foi um dia apresentado para a gente, né, doutor Ignaldo? Exato, pastor Elber. Quando o pastor falava sobre isso, eu fiquei lembrando aqui de algumas coisas que a história vai trazendo para a gente, né? Até mesmo porque vai falar do conceito de família. Hoje, passou por isso, eu também passei, eu creio. Eu não sei se estamos conseguindo reproduzir isso bem na modernidade, mas vamos lembrar que há um tempo atrás, não muito tempo, né? é, as pessoas eram ensinadas, e até na escola, hoje a gente usa o cartão, né? Agora é o Pix, aquela coisa toda. Eu lembro que na escola, a gente, quando surgiu a novidade de aprender a preencher um cheque, uma nota promissória, e a importância de dar valor àquilo que você tinha, porque tinha um projeto de você cuidar e chegar financeiramente dentro de aquilo que você poderia. E eu lembro de minha mãe que falava: ó, não coloque o chapéu aonde você não alcança. Então você aprendia a trabalhar um planejamento, e todos que nós conhecemos que souberam e sabem trabalhar o planejamento familiar, ele consegue conquistar muito mais. E às vezes a gente fala assim: mas fulano ganha tão pouco, como que ele consegue ter muito mais do que eu tenho, né? Mas ele sabe administrar. E é uma questão de poder administrar as emoções, os desejos, né? E o que é fantasia, o que é desejo, o que eu necessito. E quando o pastor traz aí a definição de status, né? Nós vamos ter alguém que lá na frente, que está conquistando aquilo que precisa, mas ele precisa conquistar com o que eu tenho. Como é que eu explico isso? Basta você não saber administrar suas contas financeiras do seu cartão. A gente vê quantas pessoas, e todos os finais de anos, quantas pessoas estão aí sofrendo, tendo que trabalhar muito mais para poder cobrir aquilo que não tem, aquilo que já gastou, né? Porque foi incentivado a ele a gastar. E ele está naquela correria, naquela roda viva, e não consegue ter uma satisfação, ou a satisfação está nessa compulsão de gastar e de não ter. Agora imagine lá atrás, qual era o sonho do garoto, né? Era poder sair com a namorada e pagar um sorvete para ela. Hoje não há muita diferença. Ele vai sair e levar numa pizzaria, vai levar num restaurante chique. Agora ele precisa estar se estabelecendo. Olha só, você trabalhar esses recomeços, poder investir, investir em você, em ter os recursos. Agora, o que está te movendo? A realidade que me traz a trabalhar é isso daí, né? O recomeçar talvez eu preciso recomeçar alinhando as minhas questões financeiras. Isso é um recomeçar. Ah, tá bom, eu consegui aqui, tá, mas eu gostaria, assim, não de precisar de usar o limite, mas gostaria de investir com o que eu tenho. E aí você vai recomeçar agora alinhando suas questões financeiras. Ah, mas eu sou casado, tenho um filho. Não, vamos sentar agora, cada um vai aprender a contribuir, porque o seu filho, que você está investindo ali, ele vai aprender com você a administrar lá na frente, né? Então você vai precisar trabalhar isso daí. Olha só, sempre tem motivo para recomeçar, e recomeçar bem, né? Às vezes a gente quer só dar satisfação e satisfazer a necessidade do outro, porque a nossa alegria é satisfazer a necessidade do outro. E no final, quando o outro não estiver com você, o que você vai fazer da sua vida? Acabou a sua vida? Não, agora você vai ter que recomeçar da onde você ainda não tinha pensado. Então é melhor partir de agora, né, pastor? Muito bem. Gente, são 11 horas e 10 minutinhos, né? 11h10 na nossa capital. Nós estamos aqui no Divã da Rede, que vai até, ou melhor, que vai ao ar toda quinta-feira, né? A partir das 10 horas da manhã. A gente sempre está aqui com esse bate-papo com o nosso querido doutor psicólogo, doutor Aguinaldo Pinheiro, psicólogo clínico, né? Que está aqui sempre trazendo para a gente suas experiências e conversando conosco. E respondendo perguntas também, não é? E hoje
Ele está falando, nós estamos falando aqui no assunto hoje, a arte de recomeçar quando tudo vai bem. Bom, doutor Aguinaldo, da minha parte aqui, eu acho que eu estou satisfeito. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu quero agradecer, pastor, por esse momento desse bate-papo. Não veio, ninguém perguntou ou pediu para continuar sobre a arte de recomeçar, trabalhando a rejeição, os transtornos, né? Os traumas, né? Ninguém perguntou, não, né? Não, até Recomeçar agora não. tratando as feridas emocionais causadas pela rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Já trabalhamos isso no passado, poderíamos trazer semana que vem. Se ninguém Sim, pediu, a gente vai tratar outro tema já a partir da semana que vem, então. ok. E aí, Mas esse tema também é muito bom, viu, doutor Aguinaldo? Esse tema também é muito bom. Eu acho que você pode repensar, sim, ainda que, não que vê a as gente perguntas, pedidos, né? ainda que não veio os pedidos, mas eu acho que vai ser um tema interessante, né? Talvez o ouvinte, quando ouvir aquilo que o senhor tem a ministrar a respeito do assunto, eu acredito que vão se identificar e vão gostar bastante, viu? Inclusive, agradecer a audiência, né? Já mandaram aqui para gente, muita gente ligada aqui na rede nesse Que momento, maravilha. mesmo, né? A audiência, uma das recordistas para o horário e para o dia, né, para o divã. E então, assim, o povo está ouvindo. É que o povo está tímido hoje, doutor Ignaldo. Exato. Então, pastor Elber, vamos fazer o seguinte: semana que vem nós vamos juntar os dois programas que falamos lá no passado. Vamos lembrar que são assuntos que são importantes, eles sempre vêm ao nosso dia a dia. Quando nós Sim, falamos sobre esses assuntos, e principalmente na arte de recomeçar, estávamos naquele auge da pandemia com muitas dúvidas. Algumas coisas que, conversando até aqui na produção, né, com o nosso amigo Luiz aqui, que nos auxiliam, né, estávamos conversando sobre algumas coisas que vão surgindo. Olha só, lá, até chegar a pandemia, vivíamos naquela correria e quantas pessoas vivenciaram depressão, ansiedade, sentimento de rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Quantas coisas vivenciaram? Porque perder, a gente vai perdendo algumas coisas no dia a dia. Agora, como que eu lido com isso? Como que eu lido, às vezes, com aquela autocobrança, né, que foi incutida em mim, ou alguém, eu mesmo gerei disso, vou me cobrando, que tem pessoas que se cobram demais e se sentem culpados por tudo, né? Tem pessoas que estão vivendo solidão e outros estão entrando na solidão porque querem. O que que significa isso, né? Outros se sentem rejeitados. Então, semana que vem nós vamos fazer essa junção dos dois programas que tem lá no nosso maravilha. podcast, tá? É do ano passado, de 2022. E nós vamos trabalhar então, pastor Elber, falar justamente isso, né? Conversar sobre isso, tratar essas feridas, o que que a gente pode fazer? E você que está nos ouvindo, você que está participando aí, pode mandar sua pergunta, pode já ir preparando, entra aí no contato, a gente vai auxiliando, qualquer coisa, manda aí, pode pegar aí o nosso contato, que é o meu DDD é 24, né, do Rio de Janeiro, e o meu telefone é 988242240. Se quiser entrar em contato conosco, a gente vai trazendo, pode mandar temas para a gente poder bater um papo aqui, vai ser muito bom, tá? E, pastor El, Maravilha. também estou feliz da vida de estar junto contigo, a gente batendo papo com os nossos ouvintes. Um abraço aos nossos ouvintes do Brasil e do mundo, né? E um abraço a toda a equipe da rede aí. Forte abraço a todos. Valeu, doutor Ignaldo. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Boa semana e até quinta-feira, se Deus quiser, a partir das 10 horas, com mais um No Divã da Rede. Bom demais tê-lo aqui junto com a gente. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.